uma formação que constitui o psicólogo enquanto indivíduo. E aí você entra para a psicologia e sai totalmente diferente. Então, enquanto indivíduo, enquanto me torno psicólogo, eu preciso também me tornar uma pessoa melhor. E aí eu termino aqui o marco teórico com uma frase do nosso patrono da educação, Paulo Freire, que é para os professores, mas também para nós, futuros psicólogos. E ele diz assim, ó: o nosso trabalho é um trabalho realizado com gente. E aí, ó, gente miúda, jovem ou adulta, mas gente em permanente processo de busca, em constante processo de mudança. E se assim é, eu também preciso buscar essa mudança. Então, partindo aqui para a nossa metodologia, o nosso trabalho, ele adotou a metodologia de revisão sistemática e integrativa da literatura, por se tratar de um caminho que permite tanto o mapeamento de estudos existentes, quanto a síntese crítica de produções científicas diversas sobre o mesmo tema, no caso, o nosso tema. Bom, a combinação dessas duas abordagens, no caso integrativa e sistemática, é justificada pela complexidade do nosso tema, que envolve aspectos subjetivos como o estigma relacionado à saúde mental, bem como a percepção e acesso à psicoterapia entre estudantes universitários. Bom, indo já aqui para os materiais que a gente utilizou para desenvolver o nosso trabalho, a gente se utilizou de plataformas de acesso gratuito, incluindo a Cielo e o Google Acadêmico. Os critérios que a gente usou de inclusão foram textos escritos em português, a gente buscou trabalhar somente com os textos escritos em português, recorte temporal de entre 2010 a 2024, a gente trabalhou com documentos publicados no formato de artigo científico, teses, dissertações ou relatórios técnicos públicos. Os nossos descritores foram estigma, saúde mental, psicoterapia, estudantes e intervenção em saúde mental. Os critérios de exclusão foram materiais incompletos, a gente não utilizou materiais incompletos, materiais sem aderência ao nosso tema, à nossa temática, a gente excluiu eles, e materiais que estejam publicados em outros idiomas, que não sejam publicados em português, a gente não utilizou. Bom, partindo então para análise e discussão de dados, temos aqui a análise quantitativa. Essa tabela basicamente busca mostrar a quantidade dos materiais que a gente usou para desenvolver o nosso trabalho. No total, os materiais que a gente utilizou foram 12, e dentre eles temos 7 artigos, temos 2 dissertações, uma tese, um TCC e um trabalho acadêmico que a gente utilizou. E temos aqui esse gráfico, que basicamente é uma linha de tempo que mostra o número de publicações que foram sendo feitas durante o tempo. E se a gente for perceber, a partir de 2019 para trás, o número de publicações foi bem inferior, foi muito pequeno. Só a partir de 2020 que o número de publicações, nesse sentido, elas começaram a crescer. Então, aí começou o gráfico começou a tomar uma direção crescente, onde o pico foi em 2022. E a partir de 2023, aí tomou então outra direção decrescente. Continuando, nós entramos aí nas discussões e agora nós temos a análise qualitativa. Aqui nós podemos ter o fundamento e entender alguns estudos que foram poucos, como vocês viram, foram 12 no total, durante aí quase 15 anos. Foi muito difícil achar. Então, foi um tema super importante que entendemos que precisa estar à tona e precisa ser pensado, porque fala de nós mesmos. E aí nós temos algumas pesquisas. E aqui a primeira é de Nunes e outros, e ele fala assim: a pesquisa ela mostra uma prevalência considerável de sintomas de ansiedade e estresse, indicando que o cotidiano acadêmico, quando desprovido de suporte adequado, pode comprometer o bem-estar discente. Então, existe problemas, existe um sofrimento psíquico, e por que não existe a busca para o tratamento? Oliveira e Barroso diz assim: ao investigar a solidão, sintomas depressivos e suporte social entre estudantes de psicologia, observam que a percepção de isolamento se relaciona de modo significativo à intensificação de estados depressivos. E aqui fala da gente. Esse estudo é específico, esqueci agora o nome da universidade, mas foi ali com alunos do quarto período. E aí você pode pensar que isso vai se identificando dali para o final.
porque nós temos muito mais pressões, são muito mais fazeres, e aí fica mais difícil. O estudo revela ainda que o apoio social funciona como elemento protetivo. As amizades protegem a pessoa, apesar dela não procurar o tratamento de psicoterapia. Continuando, psicoterapia e adesão ao tratamento. No estudo de Pereira e outros, parte significativa dos estudantes não aderem ao atendimento psicológico, apesar do reconhecimento da sua relevância para a prevenção do adoecimento, evidenciando lacunas entre necessidade percebida e prática efetiva. Então, sabemos que é preciso, sabemos que é importante, mas não vamos atrás. A investigação qualitativa mostra que o contato com o processo terapêutico possibilita aprofundamento do autoconhecimento, aprimoramento de manejo emocional e fortalecimento de competências clínicas. E aqui eu quero voltar um pouquinho atrás do que o Gabriel falou, quando o Freud disse que nós temos que se conhecer para cuidar do outro. Se você não se conhece, você vai lidar com problemas tão difíceis que quando você se deparar com eles, você não vai ter regulação emocional para lidar com eles. Aqui fala ali, ó, manejo emocional, aprimoramento do manejo emocional. Se eu não me cuido, se eu não tenho meu autoconhecimento, eu não vou ter um manejo emocional adequado a realizar tratamento com outras pessoas. Não pense só em você, pense também nos outros. E aqui as considerações finais. As análises realizadas através dos estudos pesquisados indicam que são necessárias ainda mais pesquisas que contribuam com as práticas que têm relações ao cuidado e saúde mental dos estudantes de psicologia. Como a profissão de psicólogo demanda uma relação direta entre o paciente e o indivíduo que irá atendê-lo, necessita-se de um cuidado e promoção da saúde mental, começando em sua formação e prosseguindo em sua profissão. Pereira e outros. É de fundamental importância novas pesquisas, novos estudos que ajudem a criar mecanismos para o cuidado do bem-estar dos estudantes. E aqui o meu apelo será para aqueles alunos do sexto período. Ano que vem é vocês, continuem esses estudos, procurem saber mais, porque nós, como estudantes de psicologia, precisamos entender mais sobre esse assunto. E aqui para nós encerrarmos nossas referências e os nossos agradecimentos. Então, nós agradecemos primeiramente a Deus por todos os trabalhos que foram apresentados, né? Nós também agradecemos as nossas queridas, que é a Cacá, a do Sérgio, a Heloísa, a minha, e Caíne, a nosso querido Nelton. Eu agradeço muito a minha mãe. Sem ela não seria fácil realizar um sonho na minha vida. Eu tenho certeza que ela lutou muito por mim e luta diariamente. Eu agradeço muito a ela. Agradecemos também ao nosso querido professor Fabiano, nosso orientador, que foi muito difícil, né? A gente, com uma certa dificuldade, ele sempre arrumando tudo, o professor fantástico aí, que nos ajudou bastante, está em sexto período, ó, o melhor orientador, pode procurá-lo. E nós também queremos agradecer aos nossos amigos e aos nossos colegas de sala, que sem vocês acho que seria um pouco mais difícil. Vocês tornam a nossa vida mais leve. Gabriel, sem eles a gente não perceber a necessidade de fazer esse estudo, né? E é isso aí, pessoal. E queria aproveitar esse momento também para agradecer ao Sérgio, que o sonho dele, era que eu agradecesse ele aqui pela paciência, enfim, e pelo trabalho desenvolvido. Professor, velho? Cadê o presente do professor, velho? Devagar, um abraço. Devagar vocês, né? Poxa. Vem, Sérgio, pro teu posto. Muitos agradecimentos, né? Muitos agradecimentos. Eu queria fazer só um histórico desse trabalho, né? Antes de a gente fazer uma avaliação sobre ele. Então, inicialmente, quando o grupo me procurou lá nos idos de fevereiro, foi logo ali, né, início do ano, havia uma proposta que o grupo já tinha confabulado em uma disciplina anterior de desenvolver esse estudo num formato de pesquisa empírica, pesquisa de campo, e que seria super interessante mesmo, né, da gente compreender por que alguns estudantes de psicologia que vão trabalhar com material psicoterapêutico, que vão atuar enquanto psicoterapeutas, acabam, por exemplo, se eximindo de fazer a terapia e às vezes não vendo relevância no processo terapêutico. Só que aí nós tínhamos dois problemas à frente. Primeiro, o quesito tempo,
para conseguir dar conta de uma proposta empírica, um trabalho de campo. Por mais que a gente fale que o TCC é um ano, a gente sabe que cada semestre dura 4 meses e a gente não fica sem disciplina quando está fazendo TCC. Tem outras disciplinas também para poder dar conta. E isso acaba gerando também um nível de competição pelo nosso tempo, né, que é importante para desenvolver um trabalho como esse. Então, o primeiro quesito era esse, a questão do tempo. O outro quesito era justamente nós encontrarmos uma resposta sonora e que ressoasse das pessoas dizerem que não fazem terapia porque não tem condição financeira. Então, seria uma resposta quase que repetitiva, daquele lugar comum. E uma desculpa que a gente ficaria meio que de braços cruzados, ou sem fazer nada, né, de mãos atadas aí, já que o sujeito diz assim, eu quero fazer, mas eu não tenho condição financeira, e o serviço da minha escola não me dá a possibilidade de fazer terapia lá, porque eu sou estudante de psicologia. A gente tem esse regramento aqui, assim como outras clínicas de escolas do Brasil também tem, de que estudantes de psicologia não fazem psicoterapia lá. Enfim, eu consegui, depois de muitas reuniões, né, convencer o grupo da gente fazer um trabalho de levantamento sistemático integrativo, dando a possibilidade de levantar os estudos que existem acerca do tema e a gente conseguir fazer um recorte importante acerca dessa necessidade e por que os estudos também apontam para nós essa ausência de engajamento psicoterapêutico em estudantes de psicologia. A gente sabe que isso é um fenômeno muito importante e a gente tem aí um grupo de estudantes numa área sensível, né? Então alguns já vêm sensibilizados para o curso de psicologia e outros acabam sendo sensibilizados também por conta de algumas temáticas tratadas no curso, e isso acaba aflorando algumas demandas que às vezes são negligenciadas pelo próprio sujeito e às vezes pelo próprio grupo, né, que ele está ali envolvido também. Então veja, um trabalho como esse dá margem aqui a várias possibilidades. Além dessa reflexão que eu fiz agora, dá margem também a uma proposta, que era o interesse inicial do trio, de um projeto de extensão desenvolvido justamente com essa proposta, com esse propósito, para tratar de estudantes de psicologia que tem aí também uma demanda importante, afetiva e emocional, a ser trabalhada ao longo do processo de formação. Isso a gente não tem ainda, né? Mas é uma possibilidade de ser desenvolvida ali. E aí Sérgio conclama para que outros colegas, né, pessoal do sexto período que está ali e outros tantos, possam continuar com estudos como esse, para a gente conseguir ampliar e aprofundar o fenômeno também. Então vamos lá agora para os quesitos da avaliação do trio. Então a gente tem aqui, ó, aspectos como comprometimento, né? Então o grupo aqui conseguiu desenvolver com muita autonomia os elementos da pesquisa. A redação também articula muito bem as ideias, né, com coesão, com coerência, clareza, e atende a várias normas também acadêmicas da ABNT, isso aparece aqui. A criação, como eu falei inicialmente, foi uma criação pessoal, então não fui eu que coloquei esse tema para o trio é que trouxe esse tema para mim e a gente foi adaptando metodologicamente para poder tratar. A revisão de literatura é uma revisão importante e que aponta alguns caminhos a serem seguidos.